Temos algumas pessoas que talvez não me conhecem, que gostaria de rapidamente pedir licença aos que me conhecem para me apresentar. Eu me chamo Natan, eu sou da Zona Leste de São Paulo, né, é aproximadamente 50 quilômetros daqui. Eu sou casado com aquela moça linda ali, ó, que mês que vem tá com um nenenzinho no colo ali. E eu sou seminarista da minha igreja local, na igreja missionária em Aracaré, Itacoaxetuba, e sirvo os nossos pastores aí quando eles precisam. E estou iniciando faz um pouco tempo essa questão do ministério pastoral, de pregações. Então é um prazer compartilhar um pouco do que Deus tem falado ao nosso coração, falado ao meu coração. E o tema da pregação de hoje, da mensagem, é uma família abençoada. Nos últimos encontros aqui na igreja de Planalto Paulista, eles vieram tratando sobre um tema chamado nós. Eu, você e Deus. E aí tratava um pouco sobre como que é esse relacionamento nosso como família, como corpo de Cristo, a respeito do reino de Deus. E iniciou, acredito eu, que no domingo passado, né, a primeira pregação de um novo tema que é sobre tempos difíceis. Então a gente tratou sobre o que é uma família unida, o que é ter essa união entre nós e Deus, né, na nossa vida cotidiana. E agora a gente está abordando temas a respeito dos tempos que nós temos vivido. Não sei você, mas toda vez que eu paro para observar a situação atual do mundo, chega a ser um pouquinho até desesperador, assim, sabe? Não sei se você tem essa imagem, mas, guerra acontecendo, e aí o café, tipo, R$37, você fala, caramba, R$37 o café. E aí, várias notícias que vão impactando e mostrando pra gente que nós estamos realmente vivendo tempos difíceis. Eu não quero aqui entrar e me aprofundar em temas políticos, mas a gente vê questão assim que o presidente do nosso país às vezes dá uma declaração e aí o outro lado interpreta de um jeito, aí dá uma briga, aí do nada, acredito eu que todos vocês viram notícias como isso, onde agora todos os produtos que são vendidos do Brasil para os Estados Unidos vão ser taxados em 50%. E aí você fala, meu Deus, onde que vai parar, sabe? Já tá tipo uma coisa... A economia está piorando e tal. Nós vivemos tempos difíceis. Só que a ideia não é que essa série de mensagens ou essa pregação te desmotive ou te deixe maluco, assim, sabe? Tipo, ai meu Deus, e agora? É o apocalipse zumbi, vamos construir aqueles bunkers, né? Construção debaixo da terra. Não é essa a ideia. A ideia é nós mostrarmos o que a Bíblia diz a respeito do povo de Deus vivendo em tempos difíceis. E o tema, uma família abençoada, vem para talvez ressignificar o que nós cremos que é uma família abençoada em tempos difíceis. Então a ideia dessa reflexão hoje é assim, que a gente saia daqui à luz da palavra entendendo. Vivemos tempos difíceis, mas temos uma família abençoada. E o que é uma família abençoada? E pensando nisso, enquanto eu estava escrevendo essa reflexão, eu cheguei a uma conclusão que independente do nosso nível social, você pode ser muito rico, você pode ser, às vezes, numa classe baixa ali da economia, você pode ter uma faculdade, um mestrado, um doutorado, ou você pode não ter concluído, talvez, o ensino básico, mas é um desejo de todos que a nossa família seja abençoada. Ou, por exemplo, você vai pegar e falar assim, não, eu quero que a minha família... Qual que é o oposto de abençoado? Amaldiçoado. Já pensou você pensar e falar tipo assim, nossa, o sonho da minha vida é que a minha família seja uma família amaldiçoada. Ninguém quer. Né? E se a pessoa fala isso, ela está com um probleminha e ele precisa se tratar com a pastora Valéria aí, que está se formando em psicologia, precisa de terapia. Então, para mim, é muito claro que desde que a humanidade existe, todo ser humano quer ter uma família abençoada. E o próprio Jesus, ele reconhece isso quando no texto de Mateus, capítulo 7, ele vai dizer assim, qual de vocês, se o seu filho pedir pão, você vai dar uma cobra para ele? Vai dar uma pedra, na verdade. Ou se o seu filho te pedir um peixe, você vai dar uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Então aqui eu vejo claramente Jesus reconhecendo isso, que mesmo a gente sendo falho, sendo pecador, sendo mal,
Tinha uma pastora, que é amiga nossa, que eu lembro que ela ficou conhecida no nosso meio, assim, de amizade, porque na maioria das pregações dela, ela falava, você é mau, você é mau, você é mau, eu sou mau, todos somos maus. Então Jesus, ele reconhece isso, que mesmo nós sendo falhos, nós temos o desejo dentro do nosso coração de a nossa família ser uma família abençoada. E aí entra, talvez o primeiro ponto da nossa pregação. Mas o que é uma família abençoada? Não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso. Quem tem um certo tipo de experiência na carreira gospel, vamos assim dizer, frequenta igreja e tal, a gente vê um pouquinho de cada coisa. Às vezes vê até umas loucuras, assim, sabe? Como se você servir a Deus fosse para você ser bem-sucedido, ou a cura, ou etc. E aí, às vezes, eu penso que se nós tivermos uma conclusão errada do que é bênção de Deus, a gente corre um sério risco de frustrar sonhos de pessoas que estão ao nosso redor. A gente corre um sério risco de talvez até traumatizar pessoas. Porque a gente às vezes pensa que a bênção de Deus é você conquistar o carro que você quer do ano, sabe? Eu tô doido por um BID, sabe? E aí, tipo, bênção de Deus é eu ter um BID? Não, será que é isso? Então, o primeiro ponto da nossa reflexão de hoje é uma pergunta. É uma pergunta que nós devemos nos fazer. Eu sei o que é bênção? E aí não precisa falar em voz alta, mas pensa aí na sua cabeça. Será que eu realmente sei o que é bênção? Será que minhas convicções estão alinhadas com a palavra de Deus a respeito disso? E eu sei que sempre que nós temos que colocar em xeque as nossas convicções, o que a gente acredita, o que nós sabemos. Como a minha primeira formação técnica é como engenheiro civil. E às vezes, a gente tem que lidar com arquitetos, né, no nosso dia a dia. E às vezes o arquiteto chega e ele quer fazer uma casa flutuante, assim, sabe? Quer vidro em tudo e coluna em nada. Aí a gente tem que brigar, fazer, amigão, Deus sustenta o céu, mas ele deu uma regra aqui pra gente, né? Deu a física. E aí a gente tem que rever, a gente tem que, será que eu consigo? Eu lembro que o meu maior desafio como engenheiro foi dimensionar uma viga com um vão livre de 10 metros. Assim, é uma coisa bizarra, né? Talvez vocês não entendam tanto de obra, mas era uma coisa que eu fiquei tipo assim, nossa, que orgulho, mano. Eu fiz e não caiu, sabe? Tá lá de fé. E por mais que seja difícil a gente pensar, né, refletir sobre o que nós cremos, nós precisamos fazer isso, porque o Evangelho ele faz isso conosco. O Evangelho não é sobre conforto, o Evangelho é sobre confronto. O Evangelho de Cristo, ele não é bonitinho, frufruzinho, sabe? Tá gostosinho, a música foi boa, a iluminação aqui é legal, né? As fotos ficam muito boas. É sobre confronto, é sobre sairmos de onde estamos para ir para onde Deus quer que nós estejamos. É onde às vezes a gente tem concepções não necessariamente moralmente erradas, mas que não estão alinhadas com a vontade de Deus ou com o que Ele quer. E aí é nós deixarmos isso para trás e, Deus, quem que você quer que nós sejamos? E nesse meio eu sou cristão desde que eu nasci. Eu me desviei na época da adolescência, mas logo, 2, 3 anos depois, eu firmei e tal. E aí a gente vê algumas coisas, por exemplo, tem uma música que é assim, desculpa se sair desafinado, tá? Mas é assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu não lembro a letra, eu tenho dificuldade com a letra. Aí, Sara-me, eu tenho dificuldade, mas o pastor de vocês também tem, tá? Não sei se vocês viram, mas na música aí, Sublime, ele inverteu as estrofes. É brincadeira essa parte. Então, assim, músicas que sempre remete como a bênção de Deus na nossa vida ser a gente, o que é meu vai ser multiplicado, sabe? E aí essa mesma música fala assim, e aquilo que roubado foi, não poderá se comparar com a glória, aí eu já esqueci essa parte. Mas perceba que esses conceitos, às vezes, remetem sempre a isso, os jargões, os clichês. Se você servir a Deus, sua vida tá uma bagunça, tá uma porcaria a sua vida.
Pô, vai para Jesus, que Jesus vai dar um jeito na sua vida. Às vezes o cara está quebrado lá financeiramente, a empresa dele faliu, e não, vai para Jesus. Não sei se vocês têm essa noção, mas eu já vi muitas coisas a respeito disso. E é preciso que nós deixemos claro que eu não estou aqui condenando conquistas materiais, esforço, trabalho. Quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu sou meio maluco, assim, sabe? Meus amigos que são amigos muito próximos, assim, que eu considero, por exemplo, o Lucas, a Valéria, a gente, desde que a gente usava óculos, fundo de garrafa, a gente tá junto. E vira e mexe, eles têm que me dar uma freada, assim, sabe? Eles falam, mano, hoje mesmo meu pastor me viu lá, não tinha dormido de ontem para hoje, ele falou, meu, tem que descansar. Então, assim, eu gosto disso. Só que nós precisamos entender, irmãos, que essas coisas que às vezes nós corremos o risco de achar que é bênção de Deus, são coisas externas. Na maioria das vezes, são coisas externas. Às vezes é a casa do sonho que a pessoa quer ter, é o carro do sonho, ou às vezes é uma cura física, a pessoa tem um familiar doente, ou ela está doente, e aí para ela a bênção de Deus é somente a cura, ou somente essa questão. Só que nós precisamos entender que coisas externas, elas nunca vão suprir o vazio interior que as pessoas têm. Este vazio só Jesus preenche. Esse vazio é só Jesus que preenche. E em uma das minhas pregações, há um tempo atrás, eu citei um exemplo de uma cantora muito famosa a nível mundial, o nome dela é Anitta. E por acaso, assim, né? Por acaso, né? É o Espírito Santo, às vezes, coloca essas coisas para a gente ver quando a gente está escrevendo ou refletindo sobre uma pregação. E aí eu lembro que eu estava escrevendo um texto que falava muito sobre isso, né? Uma pregação que falava sobre isso, e eu vi um corte dela. Ela estava fazendo, pelo que eu entendi, eu só vi aquele trecho curto, ela estava fazendo uma entrevista para um documentário da Netflix. E no meio do que ela falava tipo assim, uma pessoa para fazer o que eu fiz tem que estar com um vazio muito grande dentro de si, porque você fica só show atrás de show, conquista atrás de conquista, e você fica naquela correria doida, maluca, querendo conquistar o mundo, e aí você está vazia por dentro. E aí ela fala, tipo, isso é uma palavra dela. Ela fala assim, só que as coisas de fora não preenchem o que está dentro. E aí, talvez seja muito fácil, porque eu não conheço a fundo a vida de nenhum de vocês aqui, e vocês também não da minha, mas eu acredito que talvez nenhum de nós chegamos num patamar financeiro tão alto comparado a uma mulher como essa. E aí, tipo, você vê uma pessoa que chegou onde, teoricamente, é o objetivo de todos, né? Assim, que sonham em empreender, que sonham em ter alguma coisa. E ela, sei lá, pensa, vai na mansão mais cara, que você vê lá, salva no Pinterest, sabe o aplicativo? Você salva lá às vezes. E aí, ela tem lá no cartão dela, Master, Buster, Black, ela passa lá no crédito à vista e aprova. E ela falar um negócio desse. As coisas de fora não preenchem o vazio. E talvez falta para ela entender que esse vazio é só Cristo que preenche. Pode procurar várias coisas no mundo que não vai achar nada que preenche. E assim, não é o tema principal, mas a gente pode achar vários exemplos aí no mundo secular. Sabe, o cantor acho que do Linkin Park lá, que também era muito rico, e o cara, depressão, droga, morreu. O Chorão do Charlie Brown Jr., morreu também. Então, tipo assim, a gente vê que o mundo sofre, o ser humano sofre, porque busca preencher um vazio com coisas que não vão preencher. E voltando ao nosso tema, né, o que é bênção, é engraçado porque o Novo Testamento, a Bíblia que nós lemos, ela foi escrita originalmente no grego. E o termo bênção no grego, ele vem de eulogia. A palavra eulogia traduziu-se para bênção. E quando a gente vai ali no ramo principal da linguagem, elogio significa falar bem a respeito. Então, bênção é como se a gente pudesse falar assim, bênção é falar bem a respeito de algo, é manifestar graça e favor a respeito de algo. É conceder dons espirituais, é uma ação de Deus que gera plenitude. Então, Deus, ele age e completa o que está vazio. E perceba, nenhuma dessas descrições faz referência direta a ganhar algo ou conquistar algo. E por que muitas vezes nós, como crentes, né, como pessoas ali que frequentam a igreja, muitas vezes há anos, a gente sempre direciona a bênção a conquistar algo. De novo, eu não quero condenar isso. Eu só quero que a gente tenha uma clareza sobre o que é bênção.
E nós vemos na palavra de Deus, irmãos, que bênção de Deus é a presença de Deus nas nossas vidas. O texto de Salmo 127 vai falar assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, olha, 2 copos de água, muito obrigado. Eu vou terminar o culto bem hidratado, glória a Deus. Me ajudou na minha meta de água diária. Bênção é uma capacitação divina para cumprir um propósito. Quando Deus foi falar com Abraão, lá no Velho Testamento, ele falou assim, ó, Abraão, abençoar-te-ei e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então perceba, a bênção que Deus derrama sobre Abraão, ela não é só para Abraão. Tipo, Deus não fala assim, olha, eu vou te abençoar e você será o homem mais bendito da terra. Você percebe que o conceito é transbordar? Eu abençoo a Valéria e a bênção que eu derramo sobre a vida da Valéria vai impactar as pessoas que estão ao redor dela. Bênção é a paz que excede todo entendimento e nos faz viver debaixo da vontade de Deus. O porquê que eu afirmo isso? Às vezes, e pelo amor de Deus, isso eu vou estar isento porque eu não sei, como eu disse, eu não sei muito a fundo da vida de vocês. Mas é um exemplo que eu uso assim, a pessoa sonha em ter uma casa na praia. Aí ela está lá na igreja, está em comunhão com os irmãos, se dedicando, glória a Deus, aleluia, vamos fazer, vamos evangelizar e tal. Aí ela vai trabalhando, com muito esforço, ela compra a casa na praia. Aí ela nunca mais aparece na igreja. Aí você olha e fala tipo assim, será que uma bênção de Deus pode afastar o propósito de Deus da sua vida? Então eu não estou condenando a questão da praia. E se for uma questão de, por exemplo, vamos plantar uma igreja em Caraguatatuba, vamos plantar uma igreja, amém, glória a Deus. Aí você procura o pastor Lucas ali e ele vai fazer sua inscrição no ISBA. Mas sempre a bênção, ela obrigatoriamente vai estar atrelada com a vontade de Deus para a nossa vida. Nunca uma dita bênção de Deus, seja material ou não, ela vai nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida. E aí, o quarto ponto ela se manifesta espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e materialmente. O que isso quer dizer? Eu não estou nesse primeiro ponto condenando conquistas materiais ou cura, ou, sei lá, a pessoa estava em depressão e ela fez terapia, Deus usou e curou essa pessoa. Não estou condenando isso. A bênção pode se manifestar disso. Eu só não quero que nós atrelemos isso ao BID, né? A casa própria. Então, nós podemos observar, na palavra de Deus, exemplos claros de pessoas que eram abençoadas por Deus, que eram amados por Deus, mas que mesmo assim enfrentaram perdas, perseguições, lutas na vida. E aí é um conceito também que a gente acaba vendo no meio, né? Que, irmão, você está no deserto. Tinha um amigo que fazia uma brincadeira e falava assim, o almoço de domingo foi Coca ou foi Dolly? Aí se foi Dolly, você está na luta. Ele brincava assim, né? Então, assim, o povo acha que, tipo assim, eu só sou abençoado se estiver tudo caminhando bem. Se tiver, tipo, o André lá, tá com a empresa dele, aí, tipo, mandou o contrato e fechou sem pedir desconto. Sabe? Tipo, negociou o câmbio lá, o cara nem chorou, nem pediu para você olhar no Itaú. E não, irmãos, ser abençoado por Deus, ter uma família abençoada por Deus, não é necessariamente só quando as coisas estão bem. E aí nós entramos no segundo ponto. Porque agora nós podemos ver, de acordo com a palavra, que bênção não é só estar tudo ok. Bênção, ela é esses conceitos, é a presença de Deus na nossa vida, é Ele nos guardando, é Ele construindo a nossa vida. E para nós termos uma família abençoada, nesses tempos difíceis que nós vivemos, sem dúvidas, nós precisamos ter uma vida familiar, uma certeza familiar, de termos contentamento em Jesus Cristo. Contentamento. E por que eu digo isso? Porque, aliás, eu não vou dizer, eu vou ler. Filipenses 4:10. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Filipe. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas ainda não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado.
aqui é o apóstolo Paulo falando, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, assim, tipo, esse texto para mim já resume muito na nossa vida, sabe? E irmãos, eu gostaria que você analisasse que, assim, quando Paulo escreveu essa carta para essa igreja, ele estava preso. Alguém aqui já teve a oportunidade de entrar dentro de uma cadeia na vida, assim? Tipo, nunca entrou. Eu já entrei. Nunca fui preso, tá? Não. Eu fui fazer um orçamento para reformar uma cadeia. E aí eu tive que acessar todos os ambientes da cadeia. E assim, eu lembro que eu estava junto com um delegado, assim, a gente abria a cela. Só de ouvir aquele barulhão, a barra de ferro dessa grossura, assim, aí na hora que... Plá! Aí você já... Sabe, pesado o ambiente, assim. Aí eu lembro que eu entrava na cela para tirar as medidas, né? E eu conversando lá com o pessoal e as escritas, né, das presas e tal na parede. É desumano, assim, sabe? É uma coisa muito ruim, muito pesado, muito ruim e tal. Não tem nenhuma palavra boa que possa se associar a isso. Só que imagine o cara estando preso, tipo, nos anos 70 depois de Cristo. Se hoje já é desse jeito, hoje tem, tipo, recursos humanos aí, né, de direito dos humanos aí. Desculpa a brincadeira, mas tem os direitos humanos aí e tal. E é desse jeito. Imagina, tipo assim, no primeiro século da história depois de que Cristo veio. Devia ser uma coisa maluca, assim, sabe? A prisão. E você tem noção que o cara estava preso num lugar ruim desse. E aí ele está escrevendo para a igreja que ele plantou. Posso afirmar isso, né? Foi ele que plantou a igreja de Filipe? Essa parte aí eu não me atentei a estudar. Mas depois a gente confirma. Mas ele estava escrevendo para a igreja de Filipe e falando assim, eu estou preso aqui. Tipo, eu estou ferrado, sabe? Estou na cadeia. Só que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou, tipo, feliz. Isso é contentamento. É tipo assim, eu saber que a minha vida está guardada por Cristo quando as coisas vão mal ou quando as coisas estão indo bem. E aí, ao mesmo tempo assim, que é lindo ver um texto desse, é muito chocante e te dá como se fosse uns tapas na cara, assim, sabe? Por quê? Eu, Natan, me lembro de várias circunstâncias na minha vida que eu fiquei tristinho na igreja porque aconteceu alguma coisa assim, sabe? Sei lá, tipo, alguém não me deu paz, Senhor, eu fiquei triste. Aconteceu alguma coisa e eu fiquei, não quero mais. Igreja é tóxica. Teve uma pregação da pastora Valéria que falou sobre desintoxicar a alma. Eu não quero mais. Nossa, eu tô triste, eu tô abatido. Não, meu Deus. Nossa, eu quebrei a empresa. E eu quebrei mesmo, né, uma empresa agora, recentemente. E aí, meu Deus. Minha vida tá um horror. Aí você olha para o apóstolo Paulo falando assim, cara, eu sei o que é ter fartura e eu sei o que é não ter nada. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei o que é passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E repare, a frase tudo posso naquele que me fortalece, que todo mundo tatua no braço ou posta versículo na internet, não é falando que você é o Spider-Man e pode pular, você pode tudo. Não, mas é que nós podemos viver bem e felizes em Cristo, independente do que ocorrer com a nossa vida aqui. E aí, entra uma parte um pouco, não diria chata, da pregação, mas ao meu ver verdadeira, que eu preciso falar para vocês nessa noite. Essa teologia que às vezes a gente vê aí fora, e eu não estou querendo entrar no mérito de placa de igreja nem nada do tipo, não, o meu objetivo aqui é a gente refletir sobre a palavra de Deus. Essa teologia que fala, tipo assim, não, tem um carinha, ele usa um óculos igual o meu, só que ele não é gordo, né? Ele é magro. Aí ele fala, tipo assim, com a luzinha igual essa, um fundinho musical, vem aqui, Lucas, fazer fundo musical. Aí ele fala assim, você é o centro do coração de Deus. Meus irmãos,
Isso é uma mentira que tipo Satanás tem implantado na atualidade para corromper os conceitos cristãos do que é viver o evangelho. E aí eu entro numa parte desconfortável, mas eu preciso falar para você que assim, pode ser que os nossos planos sejam frustrados. Isso é a vida acontecendo. Pode ser que a empresa que você às vezes criou na maior expectativa, pode ser que ela dê muito certo e nós oramos e pedimos a Deus para que isso ocorra. Só que pode ser que não dê certo, velho. São vários fatores que vão influenciar isso. Pode ser que aquela pessoa que está com uma doença seja curada. Nós oramos, cremos que Jesus tem poder para fazer isso. Mas pode ser que ela não seja. E como fica a gente diante de Jesus? Será que nós vamos continuar com contentamento diante de Cristo? Pode ser que a chegada da sua conquista lá do BID ocorra. E pode ser que não, mas a minha vida está pautada nessa conquista. A gente precisa refletir. A gente precisa refletir isso para entender assim, se eu conquistar, eu vou estar, aleluia, glória a Deus, amém, vou fazer evangelismo, arrepiou aqui, né? Tipo, eu estava cantando lá a música e deu uma arrepiadinha, eu falei, estou engajado. Irmãos, isso é a vida acontecendo. E talvez a gente não tenha resposta para o que dá certo e para o que dá errado. Mas o ponto principal é que se nós tivermos os nossos olhos fixos em Jesus, que é a esperança viva, a gente tem a certeza de que a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Mesmo quando os planos dão certo ou mesmo quando os planos dão errado. Mesmo quando a cura vem ou quando a morte vem. Nós estamos diante de Cristo e Ele é a nossa esperança. Viva e eficaz. Ele foi, Ele é e Ele continuará sendo um Deus Emanuel, que está conosco todos os dias. E quando a gente vê isso, põe em xeque muito o que a gente pensa como ser cristão. Porque quantas pessoas talvez não nos viram fraquejar, vamos assim dizer, quando algo de ruim aconteceu. Tem um pastor que é um cara muito, muito bom, assim, muito coerente. Ele chama Zé Bruno. E aí eu estava assistindo uma pregação dele um tempo atrás e ele falava tipo assim, cara, se a gente adora Jesus porque a gente quer conquistar algo, na verdade a gente adora o que nós queremos e não é Jesus. Sabe, se nós servimos a Deus, estamos engajados, estamos comprometidos, estamos, vamos, e eu quero, e meu Deus, nossa, eu estou servindo no ministério, e eu estou fazendo tudo, e com os olhos no BID, ou na casa, ou no, sei lá, qualquer conquista que seja. Na realidade, nós estamos com o nosso coração no que nós queremos conquistar, não necessariamente em Jesus. E aí nós podemos ler no texto de Salmos, falando assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, ele pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá as suas penas e sobre suas penas e suas asas, sobre as suas asas, e você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Então, assim, Deus aqui está falando claramente, independente se você for perseguido, se você sofrer luta, se der certo, se der errado, eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza. Eu sou a torre forte que te guarda. E, meus irmãos, quando nós refletimos e entendemos que agora, pelo menos eu espero, que a gente tenha um conceito novo sobre o que é bênção, que não é necessariamente só o carro ou a casa, que nós só poderemos afirmar que nós temos uma família abençoada se nós vivermos em contentamento com Cristo. Não me restam dúvidas que para nós termos verdadeiramente uma família abençoada nesse tempo maluco que a gente está vivendo, que talvez piore ou talvez melhore, mas independente do cenário, nós teremos uma família abençoada em nome de Jesus, se a nossa família
tenha um relacionamento com Cristo. E por que eu estou falando isso? O mundo, a sociedade, ela tenta nos empurrar goela abaixo que a gente tem que lutar para dar o melhor para a nossa família. A melhor escola, né? Ao ponto de, hoje em dia, ser uma coisa muito dita assim, no meio da sociedade. Tipo assim, não, pô, hoje é ter um filho, no máximo 2, mais do que 2 é loucura. Porque o senso de comparação é tipo assim, pô, a escola, a mensalidade é, sei lá, 2 contos. Se tiver 2 filhos, é 4. Se tiver 3, é 6. Aí você vai fazendo conta, aí você quer colocar o filho na planilha. E de novo, não estou condenando nada disso, de querer ter filho ou etc. Mas a questão é assim, o mundo tenta empurrar que é o brinquedo caro que você vai dar, é a roupa, é o passeio, é a experiência. Que é você ser uma pessoa boazinha, tipo os bilionários aí que existem, e aí o cara ganha muito dinheiro, e aí ele vira filantropo, sabe? Uma boa pessoa, ajuda a África, doa a cesta básica, faz isso, faz aquilo. Mas não se resume a isso. Isso não é suficiente. Ser uma boa pessoa não salva ninguém. Se você talvez tenha essa ideia, saiba que isso não é uma questão bíblica. Não é bíblico isso. Ser uma boa pessoa, não, a palavra de Deus fala assim que não são pelas obras, para que ninguém se glorie, é pela fé em Cristo Jesus. Então a sociedade ela tenta nos impor isso. E que você lembre muito claro, existe um problema no mundo. Um único problema real no mundo. E aí você pode se perguntar e falar assim, tá, mas como assim? Um problema no mundo onde a gente está vendo aí a guerra do Irã com Israel, as guerras de tarifa aí da China com os Estados Unidos, com não sei o quê, tem câncer, teve Covid, teve não sei o quê, tudo isso é problema. Só que aí é um conceito de micro e macro. Quando você está mexendo na sua rede social, aí você vê uma foto assim onde tem um grupo de amigos, sabe? Tem lá, assim, 20 pessoas. A Luana esses dias postou uma foto com a galera correndo, acho que em São Paulo, não sei. Aí era uma foto assim, até meio que panorâmica, tinha um montão de gente. Aí isso é um macro, sabe? Você está vendo? Uma foto de longe, todo mundo. O micro é quando você pega e começa a dar zoom na foto para você ver o rostinho de cada um. Tipo, pô, deixa eu procurar para ver onde a Lu tá. Aí você vai dando zoom assim, até você conseguir achar o micro, que é a Luana. São vários problemas que existem. Mas se a gente começar a dar um zoom, qual que realmente importa? É o homem morrer sem Cristo. É o ser humano, pecador, não ter acesso ao evangelho de redenção de Cristo Jesus. Esse é o problema do mundo. Porque você pode ter um câncer. E aí se você for curado, mas você não tiver Jesus, você vai para o inferno. Então não resolveu nada. É a mesma coisa que tipo assim, pô, eu estou numa rodovia andando. E aí falta 100 quilômetros para chegar no lugar. E aí chega alguém e te dá uma garrafinha com 5 litros. E aí fala, oh, vai lá, mano. Pra você chegar no seu destino, momentaneamente vai resolver o seu problema, mas nos próximos quilômetros vai acabar de novo. E aí, isso nós devemos aplicar na nossa família. No nosso raio, para podermos enfrentar os tempos difíceis. Porque o texto em Romanos 3 fala assim, ó, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então significa que eu e você, o seu tio, o seu primo, o seu irmão, o seu cônjuge, todos pecaram e estão destituídos. Então se nós não tivermos acesso à graça, se nós não tivermos acesso ao sangue de Cristo que nos lava e nos reme de todo o pecado, a gente vai morrer, sabe? No final das contas a gente vai morrer eternamente. E eu gostaria que pelo menos a gente saísse daqui hoje com essa reflexão, entendendo que o maior e melhor presente que a humanidade, todos, o ser humano no geral, o maior e melhor presente que a humanidade poderia receber é a salvação através de Cristo. Por mais que seja bom e nós oramos, né? E eu creio que nós temos vários testemunhos, né? Eu na minha vida tenho vários testemunhos, tipo de Deus solucionando um problema, uma questão de saúde, uma questão financeira. Eu tenho vários testemunhos, graças a Deus por isso. Mas nenhum dessas soluções são a que realmente importa, porque a que realmente importa é sermos salvos. Então não é a escola cara do seu filho, não é a roupa cara, não é o passeio,
não é a viagem para o Walt Disney World, né? Sei lá como que é o nome daquele negócio, mas é caro para ir. Então, assim, não é isso que vai solucionar a vida da sua família, ou dizer que a sua família é abençoada. É genuinamente o que esse texto que nós vamos ler diz assim, ó. Sua família será abençoada sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé. Então, para o perdão mediante a fé. Pelo sangue de Jesus, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o que soluciona o dilema do ser humano é isso aqui, ó, é Deus manifestando a justiça dele e a misericórdia dele, levando o único filho dele para a cruz, para morrer por mim e por você. Para morrer por mim e por essas pessoas que nesse bairro, nesse exato momento, talvez estão se prostituindo. Para morrer por amor a galera que talvez está traficando droga, ou que está saindo para assaltar, ou que está traindo a esposa. Sei lá, né? Põe uma lista aí para frente aí. Cristo foi para o madeiro para justificar os pecados dessas pessoas também. Os nossos e os delas. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos para que a gente não simplesmente se torne um crente esquenta-banco que vive a vida tipo Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu e talvez o máximo que eu vou poder fazer vir no culto, ou igual o jovem rico, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse texto, mas é um jovem que era rico, ele chegou diante de Jesus e falou assim, Senhor, eu já cumpri tudo que está na lei de Moisés, tudo que está lá nos mandamentos eu cumpro. Aí Jesus vira para ele e fala assim, legal, você está cumprindo tudo isso aí? Então vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí, Jesus, numa resposta muito incisiva, o problema não era o dinheiro. O problema era que o coração dele estava no dinheiro. Era totalmente dependente. Ele não era capaz... eu poderia fazer uma analogia, assim, talvez, que... talvez se ele perdesse tudo, ele não teria contentamento em Jesus. Percebe? Ele tem tudo e aí ele se acha o sabichão, sabe? Quando a gente erroneamente se torna aquele crente... eu chego no horário, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí a gente sai desse cenário para realmente se tornarmos... o que eu desejo do fundo do meu coração é que às vezes você pode olhar e falar assim, o Natan, ele está lá pregando, né? Ele está seguindo o processo, o caminho para se tornar pastor. Então essa função é dele. Esse BO é seu, não quer saber não. Não, o BO é nosso. Todos nós aqui temos pessoas no nosso círculo de relação, amigos, parentes, amigos do trabalho, familiares, que estão carentes da graça de Cristo. Que talvez se Cristo morrer... que heresia, hein? Se Cristo morresse hoje. Se Cristo voltasse hoje, essas pessoas morreriam sem a salvação, porque não tiveram acesso a isso. E a responsabilidade, irmãos, não é do pastor Lucas. Sabe por quê? Porque a pessoa pode olhar para o pastor Lucas, ela pode até ser educada. Mas o pastor Lucas não vai exercer relevância nenhuma para a vida dessa pessoa. Porque ela não conhece o pastor Lucas. Ela não conhece o Natan, não conhece o André, não conhece ninguém, conhece você. E aí, certa vez eu li um texto, uma publicação, né? Não sei quem é o autor, mas falava você cristão, você que diz que é cristão, é a Bíblia que o mundo lê. E aí isso chama uma responsa para cima da gente, porque quando eu estou no meu trabalho, o cara vê como eu me porto, como eu reajo diante das tentações, ou quando eu reajo diante da piadinha engraçadinha que já é comum. E aí a gente não se torna propagador disso que a gente está conversando.
que a gente tem que ter contentamento em Cristo, que a gente tem que ter um relacionamento com Cristo verdadeiramente. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Em Romanos 8,18 vai dizer, eu considero que os nossos sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Então, voltando para a questão de uma família abençoada, não é independente do que pode acontecer com a nossa vida ou não. Se nós cremos e temos um relacionamento com Cristo, não há condenação nenhuma mais sobre nós. Ele levou na cruz. E os sofrimentos que talvez nós podemos passar no dia de hoje ou daqui a alguns anos, eles não se comparam ao que Cristo reservou para nós. Então nós precisamos assumir essa responsabilidade de levar esse evangelho para as pessoas. Porque tem pessoas morrendo nesse exato momento. E não é uma questão apenas de emocional, mas é real. Pessoas morrem a todo momento, às vezes pessoas do nosso lado. E a gente precisa ser propagador dessa verdade. Porque se nós vivermos isso, aí sim a gente vai poder falar, pô, a minha família é uma família abençoada. E aí o povo vai às vezes olhar pra gente e falar assim, mano, que maluco, velho. Como que sua família é abençoada, sendo que você está passando por tanta prova assim? Não, é porque nós temos isso. Nós sabemos o que é bênção. Nós temos contentamento em Cristo e nós temos um relacionamento com Jesus. Então, o meu desejo para nós nessa noite é que a gente saia com essas verdades no nosso coração. Eu ressignifiquei hoje o que é bênção. Hoje eu já sei. Vamos buscar no texto, vamos ver o que é bênção. Pô, diante desse tempo difícil que nós estamos vivendo, que é o assunto que nas próximos encontros vai ser tratado. Cara, eu sou contente em Cristo. Pode o negócio cair aí, velho. Pode virar o apocalipse zumbi. Eu sou contente em Cristo. Porque Ele veio, morreu na cruz, Ele já fez tudo o que poderia ser feito. Não há nada que eu e você possa fazer que vai substituir isso. E de fato, a gente preza pelo relacionamento com Cristo. E quando eu digo isso, é assim, pô, você tem um pequenininho, cara, ora com ele todo dia. Lê a Bíblia com ele todo dia. São práticas que são comuns na vida cristã que a gente às vezes perde. Que às vezes na correria, né, a gente coloca tipo, não, a vida é muito corrida, não tenho tempo. E aí quem gosta, né, de assuntos sobre empreendedorismo, etc., aí você vê talvez empresários que são mentores falando assim, não existe isso de sem tempo, existe falta de prioridade. E aí? A gente vai ter como prioridade o reino de Deus? O meu desejo é que nessa noite a gente saia daqui desafiado, confrontado, afagado pelo Espírito Santo, né, aconchegado, mas também assim, com uma pulguinha atrás da orelha. Pô, eu posso... Sabe, vai para casa hoje, assim, ó, no Uber, no trem, no carro, vai perguntando assim, cara, minha família é uma família abençoada? Será? Eu tenho lido a Bíblia com meu filho? Tenho cantado um louvorzinho assim, de vez em quando, mesmo que desafinado. Pô, Deus ele vai gostar muito de ver você cantando em casa. Ou aqui na igreja com a gente. Então, o meu desejo é que a gente seja realmente, irmãos, pessoas que vivem isso diariamente. Não por cumprir tabela pro Natan, porque provavelmente a gente só... provavelmente não, né? A gente só vai se ver no próximo mês agora. E você vai ter todo dia você com você mesmo diante de Deus. Você diante da sua família todo dia. Uma oportunidade nova de ser contente na falta ou no transbordo. De você ter um relacionamento diariamente. E aí as nossas famílias vão ser famílias abençoadas. Amém? Se coloque de pé. Gostaria de orar com vocês. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque a Tua palavra ela é como uma espada que penetra os nossos corações, penetra a nossa vida. E o Senhor Espírito Santo, eu creio que o Senhor levantou pontos na vida de cada irmão meu hoje aqui, a respeito dessas verdades que nós lemos. E o meu pedido, Espírito Santo, é para que o Senhor incendeie o coração dessas pessoas durante essa semana. Para que não seja apenas um encontro onde talvez a gente se emocione ou talvez a gente ache que está gostosinho o ambiente,
mas que realmente gere transformação nas nossas vidas. Para que a gente possa, Deus, realmente ser cristãos que honram o Senhor em todas as coisas. Cristãos que, independente da situação do mundo, independente dos tempos difíceis, independente das provações, das lutas, das batalhas, nós cremos que Cristo é soberano e está conosco todos os dias. E nós somos contentes em Ti, nós somos satisfeitos em Ti. Que o Senhor nos ajude, Deus, a zelar, a priorizar, Deus. Nós sabemos que essa desculpa que muitas vezes nós usamos, muitas vezes eu uso essa desculpa, Senhor, de que nós estamos com a agenda corrida, com a agenda cheia, com o tempo corrido, e talvez não deu tempo de se dedicar a ler a Tua palavra, a orar, a se relacionar contigo. Que essas desculpas caiam por terra em nome de Jesus. E que a gente seja um povo, Deus, que preza pela Tua palavra. Um povo que realmente anda contigo e testemunha como é bom ser, Deus, guardado debaixo das Tuas asas. Assim como a Tua palavra diz, que nós podemos dizer que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor nos guarda de dia e de noite. Que nós sejamos essas pessoas, Senhor, nos nossos trabalhos. Desperte, Senhor, na vida dos meus irmãos, essa semana, oportunidades de viver isso no trabalho. Que as pessoas, às vezes, que perderam talvez a credibilidade com o mundo cristão, por causa de um mau exemplo de algumas pessoas, possam ver na vida de cada uma dessas pessoas aqui um testemunho vivo de quem realmente é servo de Cristo, de quem realmente tem um relacionamento e leva a sério, Senhor, a Tua palavra. Nós somos gratos, Deus, pelo Teu agir em nosso meio. E eu Te agradeço, Senhor, pela Tua revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus.